Oi galera, tudo bom? O vídeo de hoje é para falar sobre o último livro que eu li, que é A Vida do Livreiro, então, do A.J. Fikry. Oi galera, tudo bom? O vídeo de hoje é para falar sobre o último livro que eu li, foi um livro bastante comentado nos outros canais, que é A Vida do Livreiro A.J. Fikry, que é da Gabrielle Zevin, não sei de onde que ela é, para saber pronunciar o nome dela. Ela nesse livrinho aqui, que é um livrinho muito pititico, né, como vocês podem ver, ele é pequenininho. Ele tem uma diagramação também bastante facilitadora para ler, porque ele tem bastante margem e tem muitos espaçamentos no começo dos capítulos. Então é um livro assim, com cara de férias, gente. Esse livro realmente me fez me sentir de férias, porque eu deitei uma tarde no sofá e falei, quer saber? Vamos ver qual é que é desse livro. Então eu deitei lá e foi um livrinho assim que eu não sabia nada da história. E acompanhei pelos canais bastante gente falando que tinha gostado, mas ninguém assim tinha tido grandes amores ou grandes paixões pelo livro. Então eu fui realmente sem saber o que esperar dele, sem saber o que eu tava lendo. Peguei, assim, no meio de uma outra leitura que eu tava fazendo, que era uma leitura mais densa, mais cansativa, eu falei, vou ler alguma coisinha diferente. E quando eu comecei a ler isso aqui, eu abandonei a outra leitura e passei o dia inteiro lendo o livro, porque eu me encantei com os personagens. Eu acho que é muito bom desse livro, tanto que é o que eu vou tentar fazer nesse vídeo, é contar o menos possível sobre o enredo, porque eu acho que descobrir o enredo aos poucos foi o que me encantou, foi o que facilitou pra mim, tá? Então, bom, o título é autoexplicativo, a gente vai ver a história da vida de um vendedor de livros. E, bom, como que é a historinha do livro, né? Ele começa sempre, todos os capítulos, começa com uma cartinha que o AJ, né, que é esse livreiro, ele deixa para alguém, que você vai descobrir ao longo da leitura. Então ele faz a indicação de um conto, então tem lá em cima o nome do conto, a data de escrita dele e o autor. Aí tem assim, esse conto fala sobre isso, eu acho que você deveria lê-lo por conta disso, e ele deixa uma mensagenzinha. E aí você vai achando estranho, porque todo começo de capítulo tem essa premissa, né, essa tentativa de instigar essa outra personagem a ler o livro, e você não sabe quem é essa personagem, não sabe o que está acontecendo, ele está deixando essas mensagenzinhas, e todo conto que ele indica tem a ver, ele dá uma pequena sinopse assim, do que o conto vai tratar, e alguma coisa desse conto que ele indicou tem a ver com o capítulo que você vai ler. Então são assim, meio que já uma dicasinha do que vai acontecer no próximo capítulo. E todos eles são assim, deve ter, sei lá, acho que uns 15 capítulos, por aí. Bom, então a gente começa, né, vendo a vida desse livreiro, não quando ele nasce, a gente já começa com ele sendo um vendedor de livros, e a gente vai acompanhar em torno de uns 15 anos da vida dele, mais ou menos, acho que um pouquinho menos. A gente começa... não, um pouquinho mais? A gente começa a ver a história desse cara, e o muito bacana é que, assim, quando você pensa na vida de um vendedor de livros, você pensa numa coisa extremamente, né, monótona, o cara que só, tipo, vai receber muitos clientes, vai dar o sangue dele pela loja dele, é o cara que lê muito, e muitas coisas vão começar a acontecer na vida dele, e realmente, assim, que se conecta com os livros, mas que também se distancia, que é uma coisa bastante pessoal. Então ele vai ter realmente uma reviravolta no trabalho dele e na vida dele, e por eventos, assim, totalmente inusitados. E as personagens vão aparecendo, né? Elas vão aparecendo aos poucos, e você vai começando a ver que elas têm uma densidade muito bacana. Para um livro tão pequeno, eu realmente consegui imaginar as personagens, sabe? E a descrição física que ele faz delas também é muito boa. Então eu consigo realmente imaginar a fulana, sabe? Ele conta a história de uma que se veste de uma maneira super brega, e ele vai descrevendo as roupas dela, e eu realmente consegui imaginar a mulher com aquelas roupas. A outra que tem um cabelo tal, e é magrela, e você consegue realmente querer pegar nos personagens, né? Então eu gostei muito da caracterização, da construção do enredo. Eu achei que, obviamente, tem umas coisas meio mirabolantes, assim, que acho que, bom, só aconteceria nos livros? Acho que não, porque eu tenho uma história bastante parecida com o que vai acontecer com ele dentro da minha família, muito próxima da minha família. Então eu não achei as coisas assim tão inusitadas. Eu acho que elas são passíveis, sim, de acontecer, e acontecem pro melhor de todos que estão envolvidos, tá?
Vai ter, assim, desde uma história familiar, a uma história de amor, a uma história de mistério. O livro, ele se engloba, eu não saberia dizer sobre o que isso aqui é. Isso aqui é um livro policial, isso aqui é um livro, é um romance romântico, é um drama, é um sei lá Deus o que é isso aqui. Eu sei que é muito legal, tá? O livro é muito bacana. Só que ele não tem, assim, uma forma, né, uma estratégia narrativa literária que seja inovadora, ou alguma coisa assim que você fala, nossa, tem um caráter literário realmente muito bom. Não, ele é simples, tá? Apesar de ter uma narrativa bem fluida, ele saber construir personagem, construir a história, eu não acho que ele tem alguma coisa assim de excepcional, tá? Fica no feijão com arroz, mas é um feijão com arroz muito legal. E muito legal porque na hora dele construir os personagens, normalmente da perspectiva do livreiro, não é narrado em primeira pessoa, mas é em terceira, pelo olhar desse cara, a gente começa a ver como que ele pensa. E como ele é um vendedor de livros e o que ele faz é ler muito, ele acaba sempre transformando a história da vida dele em um romance. Então ele fala, putz, a cena que eu tô vivendo hoje, se eu fosse um romance, essa cena seria a cena de um romance policial. Nossa, seria um romance de quinta categoria. E ele começa a colocar a vida dele dentro de um livro. E também a caracterizar os personagens. Ah, você seria um personagem coadjuvante. Ah, você seria o vilão da história. E ele começa a pensar e às vezes falar na cara das pessoas isso, que é super legal, porque eu adorei o personagem, porque ele é realmente honesto, ele não tem papas na língua, assim. Então, o livro é uma gracinha, gente, assim, eu me diverti muito lendo. Eu escutei muita gente falar assim que foi meio feijão com arroz, meio água com açúcar, mas eu não achei, eu realmente me diverti porque eu não tava esperando nada. Eu sentei e li. E li acho que no momento certo, sabe? Aquela tarde que tá um calor, que ninguém quer sair de casa, porque não dá nem pra você se mexer, que você já derrete como se fosse um sorvete na rua. Então eu botei as pernas pra cima no sofá e realmente passei uma tarde inteira deitada, até com dor na coluna, lendo o livro, tá? E foi muito gostoso. Não tem aquelas frases de efeito, que você vai, nossa, mudar a sua vida, não tem isso, tá? Mas tem umas ideinhas muito bacanas, muito legais. E o que me deixa muito mais, assim, feliz ainda com o livro é que eu ganhei ele de presente de uma pessoa que eu gosto muito. Eu ganhei um livro de aniversário da Mel, tanto que tem uma dedicatória muito chuchu aqui, toda colorida. E a própria Mel não leu, né, dona cabeçuda, tem que ler sim, tá? Que o livro é muito legal. Vou te emprestar, tá, Mel? O livro é muito legal e, gente, eu gostei muito, eu tô muito feliz com ele. Eu não fiz resenha pro blog ainda, mas pretendo fazer dentro em breve, então, assim, acho que nessa semana ainda sai alguma coisa lá. E aconselho, tá? Aconselho no momento, assim, que você queira realmente uma leitura tranquila, tá bom, gente? Então, é isso. Eu tenho plena certeza que esse vai ser o último livro que eu vou ler esse ano, porque hoje já é dia 29, 30, acho que hoje é dia 30 já de dezembro de 2014, então acho que acabou, né, por aqui. Os outros que eu tô lendo eu não vou conseguir terminar, então acho que eu terminei com honra o meu ano, porque eu me diverti, de verdade, me diverti bastante com esse livro. Acho que podia virar filme, ia ser uma comédia romântica. Pode ser uma comédia romântica o gênero do livro. Existe isso pra livro ou só pra filme? Não sei. Mas podia virar uma comedinha romântica no cinema, ia ser muito divertido de assistir, gente. Tá bom? Então fica aí a indicação do livro, já tô falando um monte sem precisar. Beijo, beijo, tchau, tchau!